Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Professor Diego de Química, tá? Para quem não me conhece, né? Professor Diego. E hoje, se vocês estão com saudade da escola, hoje eu estou gravando essa aula aqui direto da escola. Então, espero que dê tudo certo. Se vocês ouvirem muito barulho aí, é porque estamos num ambiente público, né? Às vezes não dá para limitar muito, tá bom? A nossa aula de hoje vai falar sobre transformações químicas, ok? Aliás, transformações da matéria, tá? E também como que a gente observa, como que a gente evidencia, tá? Vamos então direto para a nossa aula, né? Vamos lá, começar a nossa aulinha. Ó, antes de falar um pouquinho da habilidade, o que é habilidade para quem não está acostumado, pessoal? Habilidade é como se fosse o nosso foco, é o que nós vamos fazer nessa aula, tá bom? Essa habilidade ela é bem extensa, tá? E nós vamos ver essa habilidade em outras aulas, vamos trabalhar essa habilidade em outras aulas, mas basicamente hoje é o quê? Analisar as transformações e conservação de sistemas. Basicamente, isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar transformações, conservação, nós vamos falar um pouquinho sobre lei de Lavoisier, tá bom? Tá? Beleza? Então vamos lá para a nossa aula agora. Antes de falar um pouquinho da transformação da matéria, o que é matéria? Muito importante lembrar, matéria é tudo aquilo que tem massa, que tem volume e ocupa lugar no espaço. Olha, a massa e, e peso são coisas diferentes, certo? Mas tudo que tem massa eu consigo pesar, tá? Então pensa assim, tudo que tem peso pode ser considerado matéria aqui na Terra, tá bom? Não é que são iguais não, pelo amor de Deus, senão o professor de física vai me xingar, tá bom? Tá? Então, tudo que tem peso. Então, ó, seu celular tem peso, sua cadeira tem peso, seu cabelo, você, o que você come, então tudo isso é matéria e nós vamos analisar como que essa matéria se transforma, tá? Então, ó, as transformações da matéria são classificadas dois tipos, basicamente. Fenômenos químicos e fenômenos físicos. Tem livro que, em vez de trazer fenômenos, traz a escrita assim, transformação química e transformação física. É a mesma coisa, é o mesmo conceito, tá? Depende do livro, do site que você está pesquisando, vai estar diferente, mas é a mesma coisa. Então, fenômenos químicos, fenômenos físicos. Qual que é a diferença básica entre elas? Fenômeno físico, pessoal, é quando ocorre apenas mudança de estado físico na matéria. Quais são os três estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, não é? Assim, eu posso ter água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Pois bem, quando isso acontece, certo? Eu digo que aconteceu um fenômeno físico. Por quê? Porque a matéria continua a mesma, ela apenas mudou o seu estado. Por exemplo, a água. Eu pego a água líquida, coloco no freezer, vai virar gelo, mas continua sendo água. Aquela pedra de gelo ainda é água, certo? Então, nesse caso, não alterou em nada. Ela só mudou de estado físico, tá bom? Então, um sorvete que derrete, a água que se transforma em gelo, tá? A água que se transforma em vapor, sabe quando você vai ferver a água começa a sair fumaça? Aquele vapor aquela fumaça que sai ainda é água. Então, só mudou de estado físico. Portanto, é um fenômeno físico. No entanto, quando muda, quando eu faço algum processo, alguma transformação na matéria e ela muda de jeito, muda de coisa, muda de cara, muda a sua composição química, aí eu digo que é um fenômeno químico, tá? Então, ó, até coloquei aqui as transformações químicas, ou seja, fenômenos químicos, né? A mesma coisa, são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do início. Então, olha só, pensa aí, aí na sua casa, quando sua mãe vai fazer um bolo, ela pega lá farinha, leite, ovo, óleo, manteiga, sabor, mistura tudo aquilo, vira uma massa, né? No entanto, quando ela coloca no forno, quando ela coloca no forno, aquela massa vira bolo. O bolo, propriamente dito, aquele que você come, é totalmente diferente da massa, concorda? A massa é meio líquida, pastosa, o bolo é firme, fofinho, espero, né? Pelo menos, certo? Tá? Então, cozinhar, assar uma massa de bolo é um fenômeno químico, tudo bem? Porque mudou. Ferrugem do portão. Sabe aquela ferrugem que fica lá acumulada nos portões? Aquilo ali é o quê? É o ferro se transformando em óxido de ferro. O ferro do portão se transformando em óxido de ferro. Em termos mais comuns, é o ferro se transformando em ferrugem. A ferrugem é completamente diferente do ferro. Tá? Quando eu coloco fogo no papel, por exemplo, aquele papel está se transformando em cinzas. E também está se transformando em gás carbônico, vapor de água, né? Que a gente vê aquela fumaça saindo,
nada mais é do que o gás carbônico, tá? E o vapor de água. Então, quando eu queimo o papel, o resultado depois é totalmente diferente do papel. Não tem nem como eu voltar a ser papel. A cinza não volta a ser papel, tá bom? Então, nesse caso, eu digo que aconteceu o quê? Um fenômeno químico, tá bom? Então, fenômeno físico só muda de estado. Fenômeno químico muda a composição do material, muda todo o material, beleza? Tá. Esses fenômenos químicos, né? Na verdade, o que está acontecendo ali é uma reação, tá? É uma reação química, que nós já vamos falar um pouquinho, é uma reação química, tá? E essa reação química, ou ela pode ser classificada em dois tipos: reação exotérmica ou transformação exotérmica, dependendo do livro que você pegar, vai estar lá transformação exotérmica, tá bom? Por isso que eu sempre coloco assim, porque não você pega um livro, pô, tá transformação, mas o professor falou que é reação, a mesma coisa, tá? Então, uma reação exotérmica e reação endotérmica. O que é uma reação exotérmica? É quando libera calor. Então, ó, lembra, a gente voltar ao nosso fenômeno químico aqui, queima do papel. Quando eu coloco fogo no papel, quando o papel está pegando fogo, ele esquenta, não é? Não esquenta? Eu coloco lá a mão em volta dele e eu estou vendo que o papel tá pegando fogo. Ou seja, o que é aquele calor que você está sentindo? É liberação de energia, tá? Então, quando o fenômeno químico ele libera energia, no caso da combustão do papel, combustão e queima é a mesma coisa, tá? No caso da queima do papel, está liberando energia. Eu sinto o calor próximo. Ele está liberando energia. Nesse caso, eu digo que é uma reação exotérmica. Então, reação exotérmica libera calor, tá? Então, a queima do gás de cozinha, como o fogo, né? A chama do fogão. Se você chega ali perto, você sente que está liberando calor. Ou seja, ali está acontecendo uma reação química, porque o gás do botijão tá interagindo com o oxigênio, transformando no fogo, transformando em gás carbônico, e você sente. Bom, quando uma bomba explode, por exemplo, tem liberação de energia, uma reação exotérmica, e a queima do papel. Todos esses são exemplos de reação exotérmica, ou seja, está liberando calor para o meio, ok? Mas tem a reação que é endotérmica. Ela não vai liberar calor para o meio, né? Você não, pelo contrário, ela vai pegar o calor que está no ambiente para poder acontecer a reação. Nesse caso, é uma reação endotérmica. Então, por exemplo, de novo, ó, quando a gente vai assar um bolo, né? Você coloca o bolo no forno, a massa do bolo no forno, né? Se o forno estiver desligado, não vai acontecer nada. Nunca que aquela massa vai se transformar em bolo, né? Você precisa ligar o forno. Por quê? Porque quando você liga o forno, a massa do bolo vai pegar o calor do forno para acontecer uma reação química. Então é endotérmica, a massa do bolo ela está puxando o calor para ela, tá bom? Ela está puxando e aí ela acontece uma reação química que eu já falei, uma transformação, um fenômeno químico, que é o quê? O bolo, a massa do bolo se transformar propriamente no bolo, tá? Quando você vai cozinhar o ovo, a mesma coisa. Se você catar o ovo e colocar na água, nada vai acontecer. Você tem que colocar ele no fogo. Por quê? Porque essa água no fogo, né? O que vai acontecer? Ela vai esquentar e o ovo vai pegar aquele calor da água e vai cozinhar, ou seja, ele vai pegar, ele vai absorver aquele calor e vai se transformar em ovo cozido, tá bom? Então, exotérmica, quando libera calor, eu sinto que está esquentando ali, né? O papel pegando fogo, nossa, ó, tá liberando calor, tá? E outro, quando a gente endotérmica, que é quando é o contrário. É a reação química que pega calor do ambiente para ela. Assar um bolo, a massa do bolo está pegando calor para ela, tá bom? Beleza? Agora, olha só, nós falamos sobre, não perca o foco, hein? Nós falamos sobre os fenômenos químicos e físicos. Fenômenos físicos, eles apenas mudam de estado. O fenômeno químico, ele muda a matéria, tá? Esse fenômeno químico, quando ele muda, quando acontece uma transformação de matéria, ele acontece por dois meios, por uma reação exotérmica, ou seja, ou ele libera calor, ou endotérmica, ele absorve calor, né? Só que como que eu escrevo isso, né? Como que eu escrevo essa reação química que está acontecendo dos fenômenos químicos? A química ela tem um jeito muito particular de exemplificar de maneira que fique mais fácil que eu consiga fazer a leitura dessa reação. Isso é chamado de equação química. Mas calma, essa equação química, equação você já lembra de matemática, calma, não tem
muito a ver não, tá? Não vai aparecer nenhuma equação aqui para a gente fazer conta, não nesse momento, tá? Olha só, o que acontece? A equação química, ela é dividida, é uma maneira de representar uma reação química, tá? De maneira que aqueles materiais que vão compor, né, que vão formar uma nova substância, vão ficar do lado esquerdo do que? Da seta, ó, eu tenho uma seta, essa seta significa transformação, tá? Aqueles materiais que serão transformados, eu coloco do lado esquerdo. Aqueles materiais que serão produzidos, ou seja, que vão ser formados, eu coloco do lado direito da seta, tá? Então, ó, coloquei um exemplo aqui na outra página para a gente poder exemplificar melhor. Ó, de novo, vamos voltar para o bolo. De novo. Vai fazer um bolo, eu coloquei aqui, eu não sei muito bem se é essa receita não, mas eu coloquei mistura de bolo, sabe aquela que compra no mercado? Mistura de bolo, beleza. Ovo, leite, manteiga, farinha. Tá faltando açúcar, talvez? Talvez, eu não sei se já vem açúcar na mistura de bolo. Tá. Tudo isso daqui é o meu reagente. Eu vou chamar de reagente, tá bom? Ixi, é ruim para escrever aqui, mas é o meu reagente. Essa seta significa transformação, né? Ou seja, tudo isso está se transformando em quê? Qual que é o meu produto final? O bolo. Bolo. Tá bom? Então, é assim que a gente monta. Isso é uma equação química. Olha, mistura de bolo, mais ovo, mais leite, mais manteiga, mais farinha. Tudo isso se transforma em bolo. Isso é uma equação química. Só que, em vez de a gente fazer com farinha, bolo, leite, a gente vai usar o quê? Os elementos químicos. Tá bom? A gente vai usar os elementos químicos. Beleza? Tá? Guardou aí? Vamos lá para a próxima, então. Ok. Pessoal, agora quero falar um pouquinho com vocês o seguinte. Nós estamos aí, né? Nós já falamos sobre as transformações químicas, falando de como que a gente representa uma reação química, tá? Agora, olha só que interessante, esse assunto, conservação de massa, nós vamos voltar nele em outras aulas, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais nele, tá? Mas olha só, Lavoisier foi um importantíssimo cientista, né? E ele, através de dados experimentais, ele percebeu uma coisa. Em um recipiente fechado, ou seja, onde não há perca de matéria, né? Onde não há vazão de gás, tá? A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Você já deve ter ouvido aí, no mundo nada se cria, tudo se transforma, não é? Assim, essa o pessoal atribui a Lavoisier, né? Essa é um ditado popular, digamos assim, que tem a ver com essa lei da conservação de massa, tá? Então, Lavoisier, ele propôs uma lei chamada de lei, você pode se chamar tanto de lei de Lavoisier como lei da conservação de massa, ou seja, tudo se conserva, nada se perde. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha lá. Isso quer dizer o seguinte, que se eu somar, olha, vamos voltar para a nossa reação. Se eu somar, quanto que pesa, qual que é a massa, né, da mistura de bolo? Se eu somar o peso da massa da mistura do bolo, mais o peso do ovo, mais a massa do leite, mais a massa da manteiga, mais a massa da farinha, se esse sistema for, no caso do bolo, não é um sistema fechado, né? A gente não consegue porque aquela fumaça que você vê saindo do bolo, aquilo ali é perca, por exemplo, de água, tá? Então a gente não consegue guardar todos aqueles vapores. Mas se a gente conseguisse guardar todos aqueles vapores, ou seja, no final, quando eu pesasse o bolo mais aqueles vapores que estão sendo perdidos, né, aquela fumaça, seria exatamente igual. Então, se eu pesar tudo isso aqui, estou chutando, tá? Se eu pesar tudo isso aqui e deu, sei lá, 1 quilo, se eu pesar o bolo mais aquelas fumaças que saíram do bolo, que são componentes químicos que estão saindo ali na fumaça, se eu pesar também daria 1 quilo. Ou seja, a soma dos reagentes, ela tem que ser igual ao produto, a soma do produto. A lei da conservação de massa é basicamente essa, tá? Nada se perde, tudo se transforma, tá? Nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, por exemplo, agora a gente já coloca uma reação química lá. Todo mundo sabe que H2O é água, né? Água.
Para fazer água, eu preciso de dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Preciso do gás hidrogênio e do gás oxigênio para formar água. Olha só, se eu juntar 2 gramas de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio, eu tenho que ter obrigatoriamente 10 gramas de água. Certo? Tá? Eu tenho que ter 10 gramas de água. Então, perceba que se eu somar 2 com 8, dá 10. É isso. Ou seja, a soma dos reagentes é igual à soma do produto. Aqui, se eu somar, dá 10. E formou quanto? Formou 10, tá? Porque não há perda de matéria. Essa matéria, ela apenas vai se transformar. Ou seja, esse gás vai apenas se transformar e esse gás, né, vão se juntar e vão se transformar em água. Tá? É isso que diz a lei da conservação de massa. Beleza, pessoal? Tá? Vamos lá, então. Coloquei um exercício muito simples aqui sobre conservação de massa. Então, como eu disse, depois a gente volta, em outras aulas nós vamos voltar para poder se aprofundar mais, um pouquinho mais nisso, né? Então, olha só, eu tenho aqui, ó. Calcule a massa de carbono na reação. Pessoal, pausa o vídeo e tenta responder. Pensa. Pausou? Vamos lá, então. Ó, pensa. Eu tenho carbono, esse aqui é o carbono, tá bom? Para quem não sabe, esse aqui é o carbono, esse aqui é o oxigênio. Eu tenho carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Tá bom? Formando gás carbônico. Agora, olha só. Eu tenho 32 gramas de oxigênio e eu sei que no final vai formar 44 de gás carbônico. Eu não sei isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei. Eu não sei qual foi a massa que nós usamos ali que precisa de carbono para isso. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa interessante, ó. Eu sei que esse valor mais 32 tem que ser igual a 44. Ou seja, pensa, que número aqui, qual o valor que somado com 32 dá 44? Você já deve saber a resposta aí, né? Que número que mais 32 dá 44? Porque segundo a lei da conservação de massa, esse número aqui, se eu somar esse mais esse, tem que dar quanto? 44, certo? Então, que número que é? Já sabe de cabeça? Mas se você não sabe de cabeça, se você não conseguir responder de cabeça, vamos ver a resolução lá. Ó. Como que a gente faz, né? Esse X é o carbono, que eu não sei. Não sei quantas gramas de carbono. 32 é do oxigênio. Eu sei que X mais 32 é igual a 44. Então, o que eu faço? Eu pego esse 32 que é positivo, passo ele por outro lado. Fica negativo, não é assim? Então, vai ficar X igual a 44 menos 32. Quanto que dá? 12. Isso até de cabeça a gente consegue fazer, né? Tá? Então, se você respondeu 12, você acertou. Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso ter aí, ó. Deixa eu voltar. Eu preciso ter 12 gramas aqui de carbono, que vai somar com 32 gramas de oxigênio, que vai dar 44 de gás carbônico, beleza? Então, a resposta é 12. Vamos para mais um exercício? Depois, pessoal, que você assistir essa aula, aí tem os exercícios que vocês vão fazer e me entregar, tá bom? Aí na plataforma lá. Classifique abaixo em físico-química. É transformação físico-química, né? Depois eu vou corrigir esse PowerPoint e eu vou mandar para vocês, tá? Classifique em transformação químico-física. Derretimento da vela, aquela parte branca da vela, sabe? Aquela parte branca da vela chamada de parafina. Aquilo ali derretendo, é físico ou químico? O que você tem que pensar? Está mudando o estado físico ou está mudando a composição? Depois que derrete, muda o material, né? Ferro enferrujado, evaporação da água e o apodrecimento de uma fruta. Pensa aí, qual dessas, se está acontecendo uma transformação química, uma transformação física, né? Um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Pausa o vídeo, qualquer coisa, que eu já vou para a resposta, tá bom? Pensa. Olha lá, resposta, pessoal. A vela derretendo, aquela parte branca da vela, ela derrete, mas, no entanto, ali, ela só está derretendo, só está mudando, só está virando do sólido para o líquido. Tanto que depois que ela esfria, ela volta a ser o quê? Sólido, né? Fica aquela coisa de vela, aquele resíduo. Então, é um fenômeno
física, tá bom? Já a ferrugem do portão, não. A ferrugem do portão ali é um fenômeno químico, porque o ferro está se transformando em ferrugem. E a água evaporando, está passando de água líquida para água em forma de vapor, também é físico. E o apodrecimento da fruta, gente, é químico também. Uma fruta que apodrece, né? Ela está mudando completamente a sua composição química. A fruta podre, ela é totalmente diferente da fruta normal, né? Digamos assim, da fruta sem estar podre. Então também não é um fenômeno físico, é o quê? Fenômeno químico, beleza? Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Respondam, tá? Tem um questionáriozinho aí embaixo. Vocês vão responder e enviar para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E até o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo com mais uma aulinha para vocês. Tchau, tchau, pessoal.